Oi, gente! Meu nome é Pamela, eu sou professora de matemática e eu queria fazer um convite para cada um de vocês. Eu queria que vocês viessem comigo em uma empreitada, uma verdadeira jornada em direção ao estudo da matemática, para que a gente desvende e prove que a matemática, sim, é um verdadeiro mistério, mas não é um mistério ruim, é um mistério muito divertido e muito legal. Então, bora comigo, porque eu garanto que tanto eu quanto você vai sair daqui aprendendo matemática de um jeito muito divertido e talvez até querendo isso para a própria vida. Que nem eu, né? Eu sou professora de matemática, então eu vivo da matemática. Eu espero que você se divirta com essas aulas. Aula, hein, pessoal? Certo. O módulo 1 fala de fundamentos matemáticos. Mas, professora, como que a gente vai colocar fundamentos matemáticos em teoria de jogo, teoria de videogame? Eu imaginei da seguinte forma. Vamos separar cada uma dessas etapas como uma grande missão. E a sua missão final, como estudante, é compreender o todo dessa cadeira. E o módulo 1, ele vai ser bem simples, realmente. Vocês vão até ficar cansados, vão dizer, ai meu Deus, que coisa chata. Mas vão comigo, gente, vai ser necessário lá na frente. Enfim, quando a gente chega aqui, vai ter uma introdução bonitinha, dizendo para você se sentir bem-vindo na sua primeira missão, rumo a uma divertida jornada pela matemática. E eu concordo aqui, pessoal. A matemática, ela tem desafios muito complexos, mas é uma coisa única. Por quê? Professora, a senhora fala de linguagem matemática, mas linguagem não seria português, inglês ou outros idiomas? Calma aí, segura um pouquinho. A matemática, assim como o português, possui uma linguagem própria. Por isso mesmo que a gente tem os nossos próprios símbolos. Que símbolos seriam esses, professora? Eu vou mostrar mais à frente, só que vocês já estão bem acostumados com eles há muito tempo. O objetivo dessa missão é compreender os símbolos matemáticos, identificar conjuntos numéricos, comparar números, localizar números na reta. Meu Deus, professora, muitos objetivos. Só que quando vocês veem, isso aqui é muito simples, facinho demais. Ok, na primeira parte da nossa missão, a gente tem a linguagem matemática. Tá, professora, mas onde eu posso ver isso? No nosso dia a dia, quando a gente está fazendo contas, por exemplo, quando eu vou no mercantil e aí eu tenho que somar os preços, ou então tenho que subtrair algo, ou até mesmo quando eu tô, por exemplo, que nem exemplo de criança mesmo, eu tenho R$2, mas o meu irmão tem 5, logo eu tenho 7. Claro, por quê? O que é meu é dele, e o que é dele é meu. Isso é uma lógica de irmãos. Então, é mais ou menos isso. A gente vê a matemática em todos os lugares. E acaba que ela vai se perdendo ao longo do tempo, porque ela é tão normal, é tipo o nosso idioma raiz mesmo, idioma nativo. Aqui eu trouxe uma tabela de símbolos de matemática básica. Professora, quem é que não saberia isso? Gente, às vezes a gente se confunde, e acontece muito, mesmo. Eu separei entre os símbolos, significado e exemplos. Ok, professora, a senhora vai falar cada um deles? Vou. Rapidinho, de forma tranquila, e vocês nem vão perceber que eu tô alterando a cor da caneta agora, por exemplo. Mas enfim, a soma, a gente sabe que é representado por uma cruzinha, e ela é básico. Por exemplo, 25 mais 20 dá igual a 45. E dentre outros exemplos. Aqui na multiplicação, eu coloquei um x e um ponto. Professora, por que a senhora fez isso? Porque muitos de nós estamos acostumados a ver a multiplicação com um xizinho ali do lado. E isso acontece desde o ensino fundamental. Só que depois de um certo ponto, é melhor que você se adapte a usar um pontinho. Por quê? Porque lá na frente vai apresentar as incógnitas. E as incógnitas, o que a gente mais usa é o x. Aí não faz sentido ter, tipo, literalmente eu ter essa seguinte sequência. 2x, x. Você vai ficar confuso. Então, eu opto por colocar um 2x e um ponto. E é essa a linguagem que eu vou utilizar com vocês. Aqui, a gente vai ter a divisão também,
que é um ponto que eu vou frisar bastante com vocês, não se preocupem, eu sei que divisão é uma coisa muito complicadinha e bem chatinha às vezes, então eu vou estar aqui com vocês. Algo que eu achei interessante de trazer também, que eu não sei se vocês estão acostumados a ver, é a diferença entre o igual e o diferente. Normalmente, a gente vê muita igualdade, em todos os cálculos vai ter igualdade. Por exemplo, 5 igual a 5, ou outro exemplo palpável aqui para vocês seria o 2 mais 3 igual a 5. Aqui vocês concordam que tem dois lados da igualdade? E os dois lados da igualdade está igual a 5? Por isso, a gente diz que existe uma igualdade entre os dois lados. Professora, isso tá muito fácil. Sim. Só que tem certos momentos que a gente acaba se confundindo em relação a alguns dos símbolos que aparecem. Por exemplo, o símbolo de maior que, menor que. Tudo vai depender de onde você estiver olhando e de onde você estiver lendo. Por exemplo, aqui a gente lê que 10 é maior que 2. E aqui a gente lê que 4 é menor que 7. Professora, não entendi. Significa que eu não poderia ler o 2 menor que 10? Lógico que você pode ler o 2 menor que 10. Só que eu não aconselho você fazer essa leitura. Pelo menos não nesse cenário. Porque se torna muito mais simples e muito mais didático você não fazer assim. Outra coisa que eu queria citar com vocês é o fato de que a gente também tem o maior igual e o menor igual. Professora, onde é que eu vou ver isso? Muitos cenários. Tem questões no Enem que trabalham com idade, com porcentagem, com número de cadeiras, num cinema, por exemplo, num navio. Então, acaba que vocês vão ver isso para sempre. Questão de concurso, questão do Enem, em todo lugar. Aqui, eu coloquei um cenário que, pelo menos eu, vejo sempre. Idade maior ou igual a 18 anos. Por exemplo, se você for de maior, você vai ver lá em alguns lugares que tem festas que só possibilitam você for maior de idade. Então, ok, tem lá na portinha, maior ou igual a 18 anos. Tem outros que eu acho que eu nunca vi essa proibição, na verdade. Menor ou igual a 21. Ah, não, acabei de lembrar. Sabe onde? No pula-pula, aquele pula-pula de criança. Só que eu vejo de muito menor. Então, fica muito... Acabei me confundindo aqui rapidamente porque eu acabei de receber uma ligação. Entretanto, já resolvemos, estamos com tudo de novo. Vamos voltar. Professora, eu nunca vi essa seta na minha vida. Nunca vi. É uma seta. Na verdade, ela significa implica. O que seria algo implicar em outra coisa? Significa que, por exemplo, se eu afirmar que vai chover, então o chão vai ficar molhado. A não ser que tenha um teto sobre ele. Só que eu estou supondo que está um céu aberto. Então, não vai acontecer isso, pessoal. Fiquem tranquilos. Vai chover e vai molhar o chão. Essa outra setinha significa o equivalente. O equivalente é basicamente essa afirmação que eu coloquei aqui. O número é par. É equivalente a dizer que o número é divisível por 2, porque todo número par é divisível por 2. Graças a Deus, a matemática se torna simples nesses momentos. Aqui eu coloquei um sinal de atenção enorme. Vou até colocar de um rosa bem escuro. É essencial que você realize uma interpretação correta. Por quê? Professora, se eu leio um mais como um sinal de subtração, eu perdi a questão. Se eu ver uma multiplicação onde tem uma divisão, perdi a questão também. Então, é importante que você esteja concentrado ali, centrado totalmente e fique focado no que você está fazendo. Ufa, professora, entendi. Vamos para os conjuntos numéricos. Depois daquela noção, você vai desbloquear outra informação, que são os tipos de números. Você já sabe o que é um número. Então, agora você vai saber como eles se fazem presentes no nosso jogo.
Eles são literalmente as estrelas, os príncipes, os divos. Então, acaba que o quê? Os números eles são organizados em conjuntos numéricos, de acordo com propriedades. Eu não posso dizer que o número está em um conjunto, sendo que ele não é capaz de atender os requisitos daquele conjunto. Beleza, professora. Eu compreendi isso. Aqui eu falo que, basicamente, a gente vai ter alguns conjuntos. Nesse cenário, faltou os irracionais, mas eu vou citar eles lá embaixo. Por que eu trouxe dessa forma? Porque dessa forma, ele fica mais direto e nas questões do Enem é muito mais simples você ver esse cenário aqui, que é os naturais estão contidos nos inteiros, os inteiros estão contidos nos racionais, os racionais estão contidos nos reais, então acaba que você vai ver muito esse cenário. Beleza, pessoal, tendo isso em mente, eu preciso que vocês fiquem focados agora, porque eu, como uma boa professora, fiz um manual dos conjuntos. E esse manual, ele tá bem completinho, na minha visão. Por quê? Porque aqui, ó, quando vocês abrirem a apostila de vocês, vocês vão ver que vão estar lá os símbolos, os nomes, os significados, os exemplos. E é importante que você leia atentamente, para que você não se perca nem se confunda. Mas eu vou ler aqui com vocês também, de forma bem rápida e bem direta, porque essa aula aqui é um resuminho, hein? Um resuminho. Vamos lá. Os naturais, que é representado pela letra N, são os números inteiros não negativos utilizados principalmente para contagem e ordenação. A sequência pode começar em 0 e aumenta de unidade em unidade. Por que eu digo que pode? Porque existem questões que não contabilizam 0. Existem concursos que não contam 0, mas aqui eu contei, porque eu gosto dele, eu gosto do DIF. Aí é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É tudo na direção dos números positivos. Aqui temos os inteiros. Os inteiros, eles são os números positivos e negativos. Então, eu já vou dar um spoiler aqui do resto da aula. É aqui que você vai visualizar a reta. Porque aqui vai estar a origem, né, que é o zerozinho. Pra cá, a gente vai ter os números positivos. Pra minha direita, a gente vai ter os números positivos. Pra minha esquerda, a gente vai ter os números negativos. Então, fácil. Quando vocês verem uma reta numérica, lembrem, a professora falou sobre os números inteiros. Aqui a gente tem os números racionais. Os números racionais, eles são números que a gente pode escrever em forma de fração. E tem o inteiro, onde tem o denominador, é diferente de 0. Então, a gente vai trazer dízimos, números decimais, inclui números inteiros, tananã. A gente vai ter aqui fração, principalmente, foquem, fração e números com casas decimais, principalmente isso. Aqui a gente tem os irracionais, que eu falei que a gente ia citar ao longo da aula. Os irracionais, eles são reais, que não podem ser expressos como fração. Professora, o que é isso? Por quê? Porque, pessoal, eles não... Como é que eu posso explicar isso de uma forma bem tranquila? Um exemplo bem simples são as raízes não exatas. O que seriam raízes não exatas? São isso aqui, raiz de 2, raiz de 3. A raiz de 2 dá aproximadamente 1,41. Aproximadamente 1,41. Ponto. Então, você concorda comigo que ele não tem um resultado certo, um resultado certeiro? Acaba que é dessa forma. Depois, a gente vem com o divo, que engloba tudo. Ele é literalmente tudo. Ele literalmente é tudo. Que são os reais. Todos os números que eu citei anteriormente vão estar nesse conjunto. Então, é bem mais simples. Aqui eu também trouxe os símbolos de relação entre conjuntos, o pertence, o não pertence, o está contido, não está, o conjunto contém o outro. Professora, qual é a diferença entre eles? O pertence indica que o número pertence a um conjunto. O não pertence, assim como diz que o número não pertence a esse conjunto.
Agora, o está contido significa que um conjunto está contido dentro de outro conjunto. Seria o mesmo que dizer... Aqui a gente tem um exemplo aqui embaixo. Tenho quase certeza. Lá pra baixo, tem um exemplo lá embaixo mesmo. Então, vamos trazer aqui. É como se eu dissesse que eu tenho esse conjunto aqui. 2, 1, que está. Ele vai estar contido no conjunto 1, 2, 3 e 4. Entenderam? O contém é um conjunto contém o outro. Basicamente é isso. Significa só da forma que você se refere. É tal qual o maior ou menor. A gente tem aqui também as operações com conjuntos. Professora, o que é isso? Um U? Calma, acalma sua pressão. Invertido. Só piora, né, pessoal? Eu sei. No meu tempo, eu também estava em desespero. Só que o U nada mais é que a união. É onde todos os elementos, junta todos os elementos de 2 ou mais conjuntos, formando um único conjunto. Que é o mesmo que dizer aqui, ó, um exemplo que eu dei. Que o A é a união de conjunto A e B é igual a X pertence a A ou X pertence a B. Basicamente isso. E aqui tem a interseção. A interseção vai mostrar os elementos que estão em comum com os conjuntos. Isso você vai visualizar perfeitamente aqui embaixo, pessoal. Perfeitamente. Professora, a senhora se esforçou, viu aqui? Sim, fui eu que fiz a mão. Aqui vocês vão ter os conjuntos numéricos, vai mostrar que os reais, eles englobam tudo. Os irracionais vão estar aqui, separadinhos, de boas, de ver na vida deles. Aí vem os racionais. Aí logo depois a gente vai ter os números inteiros. E lá dentro vai ter os naturais. Tá vendo? É literalmente um núcleo. É um núcleo, é tipo o núcleo da Terra. Aqui a gente vai ter a interseção, a união e a diferença. O que seria isso, professora? A interseção a gente já viu que é esse valor que tá aqui no meio, que tanto tá no A quanto no B. Ele está nos dois, se faz presente nos dois. Aqui a gente tem a união, que são todos os conjuntos que estão em um, estão em outro. É a união entre os dois. Une os dois. A diferença é literalmente subtração, né? Vai subtrair de um conjunto para o outro. Beleza, professora. Vamos que vamos. Agora a gente vai ter o quê? A reta numérica. Professora, a senhora já falou sobre isso. Isso mesmo. Vocês sabem. É basicamente, a gente vai ter aqui o ponto de origem. E à direita vão ficar os números positivos. À esquerda vão ficar os números negativos. Tal qual tá aqui embaixo. Já me preparei para vocês visualizarem isso de forma correta. Uma nota que eu coloquei aqui, que é muito importante que vocês fiquem focados, é que quanto mais à direita, maior vai ser o número. Quanto mais à esquerda, menor vai ser o número. Então, é importante que vocês fiquem focadíssimos nisso. Aqui, a gente vai ter o 3, que é maior que 1, certo? Que é o mesmo que dizer que 1 é menor que 3. Aqui a gente tem outro exemplo, que é o menos 1 é maior do que o menos 4. Como, professora? Aqui, ó, vamos comigo. Eu vou explicar isso direitinho para vocês. O número vai ser maior quanto mais próximo ele estiver do zero. Quem tá mais próximo do zero aqui? 1. O menos 4 tá mais distante. Então, ele acaba se tornando menor. O maior número é o mais próximo da origem. Pegaram a dica? Nesse sentido, pelo menos. Porque, no sentido positivo, o maior número vai ser o 5. Que ele vai estar mais distante da origem. Então, é essa regrinha que eu coloquei. Quanto mais à direita, maior o número. Quanto mais à esquerda, menor vai ser ele. Aqui, muita calma nessa hora. Muitos alunos vão pensar que menos 5 é maior do que menos 2. Só que foi o que eu falei pra vocês. Se vocês tiverem esse cenário, fiquem tranquilos. Façam a reta com tranquilidade. Não sai muito reto, enfim.
Aqui faz a origem, que é um zerozinho, e coloca menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. Professora, então o número que está mais próximo do zero é o maior? Sim, então nesse cenário quem vai ser o maior? O menos 2. Fechou, é isso que eu quero que vocês entendam. É isso. Aí aqui eu vou trazer outros cenários para vocês e eu espero que vocês olhem, visualizem lá, porque ele vai trazer várias vertentes diferentes, notações. Então, você não consegue medir só uma noção, são várias. Professora, chegou na parte complicada, a parte dos exercícios. Meu Deus do céu, o que a gente vai fazer aqui? A professora separa da seguinte forma. Eu fui um pouquinho maldosa, talvez, mas é porque eu achei que seria divertido pra vocês mesmo. Seria o quê? O modo treino, que é as questões fáceis, questões que você não recebe só de olhar. O modo aventura, que é as questões médias. E o modo difícil, o modo que tem o chefão. Tipo no Mario, quando a gente vai enfrentar os chefões bem difíceis, ou então em um jogo muito complicado. Aqui a gente vai fazer o quê? Vamos com calma, vamos relaxar. Eu vou dar um tempinho para que vocês olhem as questões e eu já volto. Na verdade, para vocês vai ser tipo isso. Só que eu estou dando um tempinho para que vocês pensem sobre isso. Eu já volto, hein? Fiquem calmos.